Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje o convidado é um convidado muito especial. É o Wagner de Brasília e ele vai falar pra gente sobre hipnose transformacional, também associado ao processo terapêutico junto com técnicas da constelação familiar. Ele vai falar sobre constelação familiar. Ele é um especialista tanto na área de hipnose transformacional quanto na área de constelação familiar. E ele vai contar pra gente tanto como ele utiliza dessas técnicas, ele vai explicar também como funciona o processo de constelação familiar, como funciona o processo de hipnoterapia. Ele é um profissional parceiro de missão aqui do Instituto. Acredito que ele está chegando aqui e antes de receber o Wagner, eu quero convidar vocês a deixar um monte de coraçãozinho aqui na live para divulgar esse trabalho para mais pessoas, para que o movimento transformacional continue, para que mais pessoas tenham acesso a conhecimento sobre a hipnose transformacional, sobre a constelação familiar, para levar a transformação para a vida de outras pessoas. Então vai lá e, tá sem som? Como que tá aí? Confere aí para mim, gente. O som tá ok? Teve gente que falou que tá sem som. Confere aí para mim. Se o som tiver ok, dá um joinha. Fala, o som tá ok. Confere aí para mim, só para ter certeza. Como que tá o som? Beleza? Aparentemente, eu acredito que tá funcionando. Fala um ok se tiver funcionando o som. Como que tá o som? Som tá bom? Som tá bom? Fala assim, ó, ok, o som tá legal. Só para ter certeza. O som tá legal? Então o som tá legal. Beleza. Som ok. Então beleza. Então vamos continuar aqui. Deixa os coraçãozinhos e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Hoje vamos receber o Wagner aqui. Já vou convidar ele e eu quero que vocês recebam ele lotando aqui de coraçãozinho. Combinado? Então lota aqui de coraçãozinho para receber o Wagner. Beleza? Deixa eu achar o Wagner aqui. Beleza, beleza. Acredito que ele já está aqui. Achei. Beleza. Tá entrando, já enche de coraçãozinho. Vamos levar essa live para mais pessoas. Vamos levar transformação para mais pessoas. Fala, Romani. Fala, Wagner. Ótima noite para você. Um prazer te receber aqui, viu? É um prazer para mim estar aqui contigo, Romani. Sabe que somos parceiros de missão, né? Opa, tamo junto. E Wagner, antes da gente começar a falar sobre constelação, sobre hipnose, eu quero que você compartilhe um pouco da sua história com o pessoal. O que te chamou? Como que foi a sua jornada, essa jornada para entrar e mergulhar na área do desenvolvimento humano? Compartilha aqui pro pessoal. Ô, Romani, na verdade, eu adoeci, né? Eu fiquei assim, como a maioria dos meus clientes chegam até mim. E eu passei 4 dias, Romani, sem dormir, chorando por qualquer coisa, aquela angústia, aquele nó no peito que a gente não sabe de onde vem, nem como chega, nem como o porquê, quando perguntado o porquê, a gente não sabe explicar. E aí a minha mãe, ela já estava assim, conhecendo bem as constelações familiares, né? E eu fui levado para uma constelação sem saber que era uma constelação. Na verdade, eu achei que eu estava conversando com um psicólogo e ele fez técnicas de constelação em mim. E isso me mostrou uma série de outras coisas. Então, assim, eu fui chamado após eu ser um cliente de uma constelação familiar. E aí eu já trabalhava com gestão de pessoas no serviço público. E eu já fazia um monte de situações que a gente vai conversar aqui hoje, muita coisa aqui. E aí eu fui chamado assim, adoecendo literalmente, aquela coisa de não conseguir sentar no chão com meu filho para brincar de carrinho, porque eu chorava do nada. E depois, assim como que veio a hipnose transformacional? Que você decidiu também. E aí nesse processo de desenvolvimento humano, que eu já fazia as constelações, psicanálise também, eu fiz a formação em psicanálise clínica, né? Então eu já ajudava pessoas a curarem essas coisas todas que a gente, a se cuidar, né, nesse sentido da saúde mental. E eu vi que a hipnoterapia era mais uma ferramenta que eu podia agregar para trabalhar com as pessoas, né? E eu procurei, viu, Romani? Até te encontrar, meu amigo, eu procurei muita coisa. E eu conversei muito com a Vanusa, não sei se ela está na sua equipe ainda, mas é uma pessoa especial. Eu conversei muito com a Vanusa e ela conversava comigo quase que diariamente, sabe? E ela falou assim, Wagner, você não vai se arrepender. Vem para a equipe aqui para você conhecer essa equipe, que você vai ver que o negócio é sensacional. E aí a hipnose veio exatamente para agregar mais uma ferramenta no contexto da hipnoterapia, da terapia
a terapia sistêmica, que eu já trabalhava, que a gente vai conversar e você vai ver que elas se convergem muito, né? Então, foi assim que eu fui procurar também a hipnose. Que legal. Só para saber, pessoal, quem aqui já participou de uma constelação familiar ou já tem algum constelador ou alguém que já participou de uma constelação aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu sei que tem. Eu tenho certeza que vai ter outro. Com certeza tem uma turma aí que diz que hoje não perde. Isso aí. Ou outros consteladores, ou pessoas também que já vivenciaram o processo de ser constelados. E Wagner, explica pra gente um pouquinho o que é a constelação familiar, para quem ainda não conhece. Então, Romani, como na hipnose, a gente tem que desmistificar a constelação. Então é mais fácil eu te dizer o que não é a constelação familiar, né? Então o pessoal conecta muito a constelação familiar ao espiritismo, nada contra nenhum tipo de religião, ela não está vinculada a nenhum tipo de religião, mas as pessoas conectam muito ao espiritismo porque você percebe movimentos, são vibrações, você trabalha com os antepassados. Veja, eu estou falando de antepassados, não estou falando nem de vidas passadas. Mas como na hipnose, se fizesse sentido para a pessoa vidas passadas, simplesmente faz sentido para ela e a gente simplesmente aceita. Né? A gente não trabalha com nenhum tipo de preocupação nesse preconceito com relação a nada. Então, a constelação não tem a ver com nenhum tipo de espiritismo. Na verdade, a gente herda dos nossos antepassados crenças, a gente vive eu costumo dizer o seguinte, se o seu sistema familiar todo usa camisa amarela, se você decidir usar uma camisa azul, rapaz, isso é uma barreira que você tem que é muito difícil de romper. E a constelação te ajuda a trabalhar exatamente isso, a romper padrões, especialmente aqueles padrões que não te ajudam na sua vida, que você, durante a sua jornada de vida, você encontra com padrões que você não consegue desvencilhar. Então a constelação ajuda nesse aspecto, sabe? Pessoal, para entenderem o que o Wagner está falando aqui, o quanto isso é poderoso, eu vou explicar alguns conceitos até trazendo ciência para vocês entenderem o quanto que os nossos antepassados e a conexão com o que veio antes também reflete no que nós estamos vivendo agora. Tem uma pesquisa que foi feita com ratinhos. Eu vou compartilhar aqui essa pesquisa relacionada com ratinhos, mas dá para traduzir ela com humanos, seria muito parecido. Que eles pegaram um ratinho e estimularam esse ratinho a um trauma através, basicamente, eles colocavam uma buzina, um barulho alto, e sempre que soltava esse barulho alto, eles davam um choque no ratinho. Então o ratinho entendia que quando vinha o barulho alto, logo ele iria levar um choque. Mas o mais interessante disso tudo é que quando o filho desse ratinho nasceu, ele nunca tinha levado um choque na vida. Só que ao ouvir a mesma buzina, o corpo dele reagia, ele entrava numa sensação de pânico, mesmo ele nunca tendo passado por choque. E o mais interessante é que eles chegaram a separar o ratinho para ver se não era só a influência comportamental do pai. Claro que a influência comportamental do pai influencia, porque se ele estava próximo ao pai, a chance desse ratinho reagir fisiologicamente aumentava. Só que mesmo alguns ratinhos estando longe do pai, que foi exposto ao trauma, ou da mãe que foi exposta ao trauma, ainda assim o corpo deles respondia. Ou seja, essas memórias também são registradas no nosso corpo. Isso tem a ver até com genética, e essa genética tem a ver com as crenças. A mesma coisa que falou da escolha da camisa amarela. Tem um terapeuta chamado Bob Hoffman, que ele fala sobre nós tendemos a repetir ou nos rebelar com padrões dos nossos pais, geralmente. E os nossos pais têm um poder enorme, né, nas crenças que nos influenciam. E Wagner, o que seriam crenças? Explica para o pessoal aqui, o que significa crenças? Tudo que você acredita, tudo aquilo que você acredita que é uma verdade faz sentido para você, é uma crença que você tem. Muitas vezes uma crença te impulsiona, outras vezes ela cria barreiras para você. Então tudo aquilo que você acredita que é uma realidade na sua vida, ela se torna uma crença. E essas crenças, elas definem algumas coisas para você, especialmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, inclusive. Que a gente vai entrar aqui em crenças limitantes, aquelas crenças que te impulsionam. E aí a gente entende crença como qualquer coisa que você acredita e faz sentido para você.
E como você acredita que, por exemplo, a constelação familiar e associado às técnicas da hipnoterapia também podem ajudar na transformação e no desenvolvimento humano? Mãe, essa é a pergunta mais fantástica, talvez, assim. Quem não clica no aviãozinho aí, chama a turma. Sabe por quê, Romano? Então, peraí, antes de você responder. Pessoal, tá vendo o aviãozinho aqui, que tem aqui na live? Pega nesse aviãozinho, clica aqui e manda para uma pessoa agora. Faz isso agora. Pega o aviãozinho. Eu vou chamar alguém aqui, viu, Romano? Eu empolguei agora. Vou fazer aqui. Vou chamar alguém aqui, porque. Vou mandar para uma pessoa legal. Agora também. Pronto, já mandei. Romano, deixa eu te falar, vou falando devagarinho que o pessoal vai chegando e a gente vai crescendo. Veja, eu já fazia hipnose e não sabia, Romano, nas minhas terapias. É um processo. Você abriu para mim uma nuvem que eu tinha, uma fumaça assim que eu tinha, porque quando eu descobri a hipnose, eu já fazia. Claro que sem a técnica que eu aprendi no curso, e quem não fez, recomendo demais, porque você aprende técnicas importantes dentro desse processo. Porque, veja, a pessoa já chegava hipnotizada para mim. Ela já chegava com alguma coisa que ela acreditava que estava fazendo mal. E aí você vai com ela trabalhando porque a constelação, você trabalha o sentimento da pessoa, como na hipnose. Aquilo que faz sentido para ela, você trabalha o sentimento. Então, muitas vezes, quem conhece um pouco, eu vou falar um pouco ainda, quando você escolhe um representante, muitas vezes o representante não é uma pessoa ainda, ele se transforma durante o processo em alguém. Mas ele começa com um sentimento. Então, a pessoa fala assim, vai, eu estou com muita raiva. Eu falo, pega essa raiva, traz essa raiva aqui. Vamos trabalhar essa raiva junto. Wagner, eu estou com uma angústia no peito. Isso, vamos trabalhar essa angústia. Quando você sente essa angústia? Ou seja, você começa a trabalhar a história que a pessoa está contando para ela mesma, e ela vai te contar essa história, vai repetir essa história, e vai criar um padrão, e vai virar uma crença, porque ela vai acreditar que aquela história é real. E aí você olha aquilo tudo, encontra o contexto em que ela trabalha, e aí em que essa situação está trabalhando na pessoa, e aí sim, você consegue ajudar essa pessoa desmistificando, ressignificando, trazendo para ela uma clarificação do processo. E aí, quando a gente fala de constelação e hipnose, elas convergem para um centro fundamental, que é realmente trabalhar o sentimento e aquilo que é congruente com a realidade que a pessoa está vivendo e que para ela faz sentido, né? Então é muito parecido. Você, como o mestre da hipnose, vai poder explicar isso muito melhor com outras palavras bem mais claras aí. Mas uma coisa legal, Wagner, porque é interessante que você tem uma vivência da constelação. Então, quando você descobriu a hipnose, você descobriu que você já fazia. Isso é muito comum. Fazia. Eu já fazia. Quem trabalha com terapia holística, mesmo que você não saiba, quem é terapeuta holístico aqui? Digita eu sei que tem um monte. Quem é terapeuta holístico? Por exemplo, quem trabalha com reiki, com cromoterapia, com barra de axis, com acupuntura e assim por diante. Todos já fazem hipnose, mesmo sem saber. Um pai e uma mãe, Romano, só te interrompendo, um pai e uma mãe faz hipnose todo dia com os filhos, cara. Construindo a realidade. E olha que interessante. Wagner, uma coisa que você falou, tirou aquela neblina. E antes de falar mais sobre esse tirou a neblina, explica para o pessoal, quando você falou que a pessoa começa a quase que incorporar algum tipo de persona, explica para quem não conhece sobre a constelação familiar, como que funciona uma sessão de constelação familiar. Então, existem formas de fazer. Você pode fazer uma constelação individual e você pode fazer em grupo. Eu faço muito individual porque as pessoas, elas até preferem a individual porque é uma questão de exposição. Mas eu vou falar de um processo em grupo, que é o mais conhecido da constelação das pessoas. Mas eu posso falar de individual depois. Então, o primeiro passo é entender a questão do cliente, né? Ele chega normalmente com uma dor, ele precisa ter uma dor. Não dá para fazer constelação por curiosidade, eu não faço. A pessoa às vezes, não, eu só quero saber porque alguém me falou que é muito legal. Eu, terapeuta Wagner, não faço uma constelação se a pessoa não tiver um problema, porque eu vou mexer em coisas que ela não precisa, ela não está precisando. Se ela está bem, eu não tenho que mexer. Percebe? Então ela tem que vir para mim com um sentimento que tá incomodando, tem que ter um incômodo para ela. Então a primeira questão é identificar essa dor dele, é o que está trazendo ele até mim, o que trouxe ele até mim. Eu pergunto isso, o cara fala assim, foi minha vizinha que te indicou. Eu falo, não,
que está sentindo de dor aí? Me fala da sua dor. E ele começa a falar. E a gente já quando ele começa a falar, Romani, a gente começa a identificar os padrões, a gente começa a identificar as crenças, a gente começa já pela experiência a identificar aquilo que é carregado dos pais, aquilo que é carregado da mãe. 90%, Romani, das pessoas que eu atendo, eu acredito que esse percentual a gente pode expandir um pouco mais, com relação à relação que existe com o pai, especificamente, o masculino. Tá? Então, a maior parte, as maiores travas, os maiores bloqueios e os maiores problemas que chegam até mim são advindos de relacionamento com os pais, especialmente o pai, o masculino. Então, a gente começa a identificar isso. Ele contando o problema, a gente começa a trabalhar os representantes. Quando a gente faz individual, eu uso os bonecos Playmobil. Eu tenho uma série de bonecos com vários tipos de roupa, vários tipos de facetas uns estão rindo, outros estão bravos. Então, tudo isso é utilizado num processo de constelação. Quando a gente escolhe um representante, a gente pede para alguém para ser representante do cliente e eu começo normalmente com o representante da dor. E à medida que a gente libera o movimento, a gente só pede que a pessoa, Romani, e aí é por isso que ela mais uma vez converge para a hipnose. É preciso que a pessoa se entregue ao processo. Não acontece constelação quando as pessoas não se entregam ao processo. Quando a pessoa está ali travada. Embora também seja um processo de constelação, mas quando a pessoa fica travada, acontece a mesma coisa na hipnose, em que você tem mais dificuldade de colocar a pessoa em transe, da pessoa absorver mais aquilo. Ela fala, não funciona comigo. Não funciona se ela não quiser. Se ela decidir que não vai funcionar. Enfim... Feito isso, começa o que a gente chama de movimento. As pessoas começam a transitar, elas se aproximam, e você vai perguntando para um e para outro qual é o sentimento que está prevalecendo naquele instante. Então, se tem alguém olhando, ele fala, olha, eu não estou gostando dela me olhar. Né? E aí você vai observando o movimento das pessoas. Em alguns momentos você dá frases para que ela fale a outras pessoas, para ver a reação do que vai acontecer com o campo. A gente chama de campo de constelação. E a mesma coisa acontece no movimento dos bonecos. Eu já vou movimentando, coloco um boneco de frente para o outro e vou perguntando o sentimento que ela tem. Teve uma época, Romani, que eu não usava Playmobil, eu usava brinquedos dos meus filhos. Então, os bonecos tinham características e eu usava essas características, sabe? Assim, às vezes a pessoa nem sabia, porque eu não falo quem são os representantes. Esse aqui é seu pai. Eu costumo não falar, porque senão a pessoa tenta induzir o processo de constelação. Então, eu deixo que ele faça o movimento, e aí quando ele tenta adivinhar, que é o maior barato, né? Porque muitas vezes ele começa a meter o pau no pai dele, ou na mãe dele, ou no irmão, e aquele bonequinho representa ele. E ele não sabe, essa energia é passada para o movimento dos bonecos, né? Então, é isso. Aí acontece a movimentação, ali você vai fazendo essas observações com técnicas que você aprende durante um curso de formação, e ao final você faz o que a gente chama de frases de cura, em que você dá frases para a pessoa repetir para aquele personagem, e aí acontece normalmente um processo de libertação, um processo de quebra de padrão, e você se liberta, e normalmente o que a gente ouve é, nossa, parece que eu tirei uma geladeira dos ombros, né? Aí você fecha o campo e finaliza o processo. Leva em torno de 1h30, 1 hora. E para vocês entenderem, pessoal, esse é um processo fantástico. O que o Wagner está querendo dizer com essas representações pode ser feito tanto com pessoas quanto com bonecos. Ou seja, você pode pegar um grupo de pessoas e alguma daquelas pessoas pode representar alguém na história de um indivíduo que está sendo constelado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estivesse sendo constelado e o Wagner fosse o constelador. Ali pode ser que seja selecionado algumas pessoas para representar o meu pai, a minha mãe, algum antepassado, ou alguém, por exemplo, seja uma profissão, uma escolha profissional, e assim por diante. Tem várias possibilidades de se fazer. E o interessante é que existe como se fosse uma energia que move as pessoas. É comum ouvir isso dentro do processo de constelação. Parece que meu corpo estava se movendo sozinho em determinado momento. É um processo hipnótico. É um processo literalmente hipnótico. Até tem estratégias de metáforas muito poderosas que são possíveis de utilizar. Por exemplo, você pode pedir para a pessoa vestir o sapato de alguém, fazer inversões de papéis, fazer a pessoa se enxergar com o olhar do outro. Tem várias técnicas possíveis, maravilhosas, para vocês entenderem aqui.
e trabalha muito com essa ideia de sistema. A família é muito importante nesse processo. E Wagner, explica para o pessoal como funciona quando geralmente você faz uma sessão de hipnoterapia, utilizando as técnicas da hipnose transformacional. Como que funciona basicamente uma sessão de hipnoterapia? Quando você... Então, aí a pessoa chega também com... Bom, como é que eu tenho os meus clientes, né, Romani? Muitos deles vêm, inclusive, do processo de psicanálise, muitos vêm do processo de constelação. E aí eu começo a utilizar a hipnose como ferramenta, né? Então, ele traz um problema, ou seja... Eu por exemplo, eu fiz hoje eu fiz uma, mas eu vou contar que eu fiz na semana passada, que foi a despedida de um ente querido, né? Então, a pessoa namorou um tempo com alguém que faleceu e ela não conseguiu casar, e ela conseguiu casar com outras pessoas, mas não casou com aquele que faleceu quando ela namorava. E ela disse que não conseguia ter muito prazer nas relações, porque lembrava sempre daquele primeiro, que ela achava que tinha que ter casado, enfim. Né? E aí, Romani, eu fiz com ela um processo de regressão, fiz a indução hipnótica, dei a uma para... Explica para o pessoal o que é uma regressão aqui, para quem... Então, eu vou explicar mais à frente. Deixa eu falar primeiro do processo de indução. E aí ela foi muito fácil, porque ela praticamente, assim, no processo de indução, ela já se entregou, ela praticamente dormiu mesmo. O durma para ela foi relaxante a ponto dela quase cair mesmo, né? E aí foi bem tranquilo o processo de indução. E aí eu resolvi fazer o processo de regressão para quê? Para poder levar ela naquele ponto em que foi causado aquele trauma nela, em que aquilo se instalou. Para quê? Para que ela pudesse vivenciar novamente aquele trauma na maior intensidade que ela pudesse, talvez pela última vez, talvez ela não sinta mais essa coisa que ela sentiu nesse momento, e a gente dá um outro significado para aquilo. Então, ela, nesse caso, foi uma situação em que ela não soube imediatamente do falecimento, foi um afogamento, e eu pedi para ela ir no momento em que ela recebeu a notícia, né? E ela recebeu a notícia e imediatamente o choro veio, e eu joguei um pouco mais para frente, vamos para o velório. Olha para ele, como é que tá, né? E aí, o que eu fiz, Romano? Eu levei ela para onde ele deve estar hoje, para onde ela acreditava que ele estava hoje. Eu falei, onde você acredita que ele está? Não sabe. Então, eu falei, então imagina que ele está pegando sua mão e tá te levando para onde ele estava. Ele vai te mostrar onde ele está. Onde que ele está? Como é que é? E a pessoa começa a contar o que ela está vendo nesse processo, né? Ele está feliz? Tá muito feliz, é um lugar muito bonito e tal, porque ela acredita que está no céu, ela descreveu o céu, que para ela faz sentido, é um lugar muito bonito. Eu falei, então caminha por esse lugar bonito. Isso, percebe o que está acontecendo na vida dele hoje, no pós-morte dele aqui na Terra, né? No que ele está vivendo hoje. Conversa com ele, o que você quer dizer para ele? Então ela pôde dizer tudo, eu usei a cadeira vazia também, para ela poder fazer a despedida e a técnica da cadeira vazia. Eu falei, faz a despedida, conversa com ele, diz tudo que você não disse para ele quando ele estava aqui, e percebe que ele está feliz. E no final ele entrou para o portal dele e ela voltou. E alguns dos depoimentos eu até passei para vocês aí do Instituto. Que coisa fantástica, é coisa que muda e as pessoas não acreditam, Romano, que muda. O mais engraçado é que quando você fala isso não existe não. Fala, tá bom. Você acredita, é a sua crença. Né? É muito transformador o processo. E até uma coisa interessante, que algumas pessoas falam assim, nossa, eu não consigo passar por hipnose. E como aqui o próprio Wagner falou, é um processo ativo, não é um processo passivo. Não é um processo onde o Wagner vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça de alguém. É um processo onde o Wagner vai, junto com essa pessoa, ajudar essa pessoa a se conhecer melhor, a se transformar mais. É muito mais da pessoa do que do terapeuta exatamente fazendo alguma coisa com a cabeça dela. E uma coisa interessante também, o que eu já percebi? Quando a pessoa fica assim, muito resistente a querer falar qualquer coisa, geralmente existe um mecanismo de defesa. É como se fosse uma autossabotagem. Outra coisa que acontece sem perceber, às vezes a pessoa está reagindo bem, só que ela está com tanto medo de se tornar quem ela realmente deseja se tornar conscientemente, só que subconscientemente ela pode ter algum que de repente ela pode querer, cara, eu não quero ir na sessão. De medo de se tornar a pessoa que ela deseja se tornar.
Quem é terapeuta aqui, só para saber, quem é terapeuta, digita eu. Quem é de alguma forma, ou hipnoterapeuta, ou constelador, ou reikiano, ou faz algum tipo de terapia, digita eu aqui nos comentários. Para saber. Quem aqui digita, quem é terapeuta de alguma forma, digita eu. Ó, consideração. Hipnose é consideração. Hipnose teve uma pessoa que perguntou, tem um monte de gente falando eu. Hipnose é uma ferramenta. Se você usa a hipnose dentro da terapia, você está fazendo hipnoterapia. Aí sim é considerado um tipo de terapia. Ó, olha a galera que é terapeuta aqui. Pessoal, vocês que são terapeutas. Quem aqui já se deparou com um tipo de cliente que às vezes você percebe que ele está pronto para mudar e de repente esse cliente que está pronto para mudar, ele começa a se sabotar de alguma forma. Ou ele começa a não aparecer na sessão, ou ele dá um jeito de se sabotar. Quem já vivenciou isso em algum momento? Quem é terapeuta há mais tempo já vivenciou isso. Isso acontece porque existe um mecanismo de defesa. E é interessante que tanto a constelação familiar quanto a hipnoterapia ajudam muito a trazer consciência desses mecanismos de defesa. Só que ainda assim, é sempre a própria pessoa, o principal especialista em si mesmo e o principal responsável pela transformação. E Wagner, como você utiliza para associar as técnicas de hipnose com a constelação familiar? Como tem sido assim, quando você faz as sessões? Depois de conversar contigo até, eu criei uma forma de atender. Eu criei não, né? Eu criei para mim. Isso já tem gente que já deve fazer. Eu criei assim, o que eu vou chamar de combo, sabe? Assim, eu trabalho aquilo que é necessário para o cliente. Então, em determinado momento, eu entendo que ele precisa de uma hipnose, em determinado eu faço movimentos de constelação, em algum momento eu fico calado e só escuto, às vezes ele precisa falar, que é a parte da psicanálise. Então, assim, a gente dá aquilo que ele precisa naquele momento. Então, a hipnose, quando eu estou falando, como a gente está falando de constelação e hipnose, a hipnose ela entra no momento em que você começa a fazer sugestões para que a pessoa possa dar as frases de cura, por exemplo. Não sei se a palavra sugestão em constelação é a mais adequada, mas é quando você dá as frases de cura para ele, para que ele possa trabalhar a empatia dele. Nessa situação, Romano, eu conto sempre uma história nas minhas terapias que eu quero compartilhar com o nosso público aqui, que é o seguinte, é o significado que as pessoas dão para algumas coisas. Você imagina, e você me hipnotizou para me ajudar a perder meu medo de altura, então você imagina uma criança, Romano, de 3 anos, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, tenho um filho de 7 anos, e tem outros 11, 15, então tem menino para toda idade. Então você imagina que seu filho pequeno está num prédio de 10 andares, subindo a escada da janela e está querendo olhar o que está acontecendo lá embaixo. Um pai qualquer, no desespero, ele pega o menino, se for necessário, e puxa pelos cabelos, Romano. Você concorda para o menino não cair? Ele puxa pelo cabelo. O pai está dizendo assim, filho, eu te amo tanto, se você cair e morrer, a minha vida acaba junto. Mas para o filho, eu só queria olhar lá embaixo e meu pai foi mal comigo. Então, quando ele traz esse trauma, e isso é só uma forma de trauma de dizer que o pai é mal, porque o pai não deixava eu sair, ele brigava comigo para eu chegar até meia-noite em casa, e eu recebo de tudo. E você faz isso, você trabalha a empatia com ele num processo de hipnose. Né? Você fala, como seria se ele não fizesse? Como você acha que ele poderia fazer na situação de desespero? Porque o desafio não é você pensar o que o outro faria, mas é você pensar o que o outro faria com a cabeça dele, com aquilo que faz sentido para ele. É muito fácil eu resolver a sua vida. Se você me contar um problema, eu tenho solução. Mas eu tenho que pensar com as suas crenças, com as suas limitações, com aquilo que é mais congruente para a sua vida. Esse é o grande desafio de você trabalhar a constelação e é onde você usa a hipnose. Para mudar a comunicação dele. Você muda aquilo que ele está comunicando. Até ontem ele comunicou que o pai puxou ele pelo cabelo e que o pai é mau. A partir de hoje ele entende que o pai salvou a vida dele. Ainda que ele entendesse que não precisasse, mas a intenção do pai foi salvar a vida dele. Isso é a hipnose. Tem uma pessoa que perguntou aqui, falou assim, olha, então eu posso utilizar dessas técnicas para esquecer das coisas que me aconteceram no passado? O que você tem para falar sobre isso? Vai. Não, Romano, a gente não esquece as coisas do passado. A gente ressignifica as coisas do passado. A gente transforma isso numa comunicação que é mais congruente com aquela realidade que você quer para você. Então, por exemplo, se eu quiser continuar com raiva do meu pai, eu continuo achando que ele puxou meus cabelos. Não é meu caso, mas
né? Eu continuo achando que ele puxou. Agora, eu posso entender que ele salvou minha vida e amar meu pai e ter uma vida muito mais sadia com ele. Mas se eu quiser continuar com raiva dele, basta dar o significado que ele puxou os cabelos. E aí, cada um vai entender, eu posso usar. Agora, esquecer, você não vai esquecer. Quer dizer, você vai trabalhar e vai puxar as memórias que te fazem bem. Aquilo que não está te fazendo bem, você vai trazer se você decidir que é assim também, né? É um processo ativo em todas as situações, né? E uma coisa interessante sobre isso que você falou é que é muito mais transformador transformar do que esquecer. Porque esquecer, Sim. a memória ia ficar reprimida e aquilo debaixo do tapete ia acabar atrapalhando, somatizando de outras formas. A mente da gente, o cérebro da gente já trabalha para que a gente esqueça algumas coisas. Aquilo que causa dor, ele já naturalmente ele já trabalha para a gente esquecer. E você esquece até o momento que você precisa lembrar. E quando lembra, você sente a dor, e, enfim. Né? Mas ele já trabalha para algumas pessoas com trauma, por exemplo, elas não chega e não consegue lembrar. Quando você faz um processo de regressão, por exemplo, tá ali, está guardado em alguma gavetinha na sua mente, no seu cérebro ali, está ali registrado. Você é que não traz à tona, porque você não precisou, porque você ainda não quis, mas está ali. Esquecer não é o caso nessa situação. Que legal. Então, ó, uma coisa que eu gosto de dizer também, Wagner, que principalmente quem sofreu algum trauma, ou, por exemplo, de relacionamento, fala, nossa, já viu aquelas placas, como recuperar o amor perdido? Eu digo que a melhor forma... eu digo que a melhor forma é voltando a amar a si mesmo. Porque o amor perdido não está no outro, né? É verdade. Está na gente. E Wagner, o que você acredita que são, eu gosto de chamados hoje, soft skills, ou seja, ou habilidades ou crenças que o Wagner tem, ou algum tipo, ou de comportamento, ou habilidade, alguma coisa que o Wagner tem ou acredita, vamos colocar 3 aqui, que descreveria bem o Wagner, e que você acredita que fazem com que o Wagner tenha bons resultados como terapeuta, ou que fizeram o Wagner estar onde ele está hoje. Conseguiu, por exemplo, ter uma boa carreira no serviço público, ser um bom terapeuta, ser pai e assim por diante. Então, Romano, eu acredito que, bom, para ser terapeuta, ouvido, né, Romano? Um ouvido atento é importante, saber ouvir com o coração, que a gente fala, sem julgamento, né? Quando você coloca julgamento, você já de cara você já começa a macular o seu processo terapêutico, né? Se você acha que aquilo se você tem uma crença que aquilo que seu cliente está trazendo e você não consegue lidar com isso, é melhor que você passe para um colega que você nem trate, porque você já começa a macular o seu processo terapêutico. Então, eu acredito que muitas pessoas gostam do meu trabalho por saber ouvir. E o outro, Romano, habilidade você adquire. Eu estudo muito, eu estou sempre me atualizando. Eu descobri, Romano, que investir em mim é o melhor negócio que eu posso fazer. E aí a gente vai entrar na segunda coisa que eu quero falar, que é você entender que você é criatura de Deus. Se você entender isso, você começa a prosperar, e aí você vai para Provérbios, você vai entender o que eu estou falando, que é sabedoria. Você ter sabedoria é diferente de ter conhecimento, de ter informação. Ter sabedoria, né? Você saber o momento certo de agir, o momento certo de recolher, o momento certo de acolher, o momento certo de expulsar. Tudo tem um momento, né? Então, a segunda coisa que eu acredito é que eu tenho a consciência de que eu sou filho do Criador e imagem e semelhança dele. Então, nada me destrói porque eu sou filho dele. Você pode tentar destruir e isso me fortalece. Ah, Wagner, você nunca se abate? Claro que eu me abato. É hora que bate uma coisa, você tal. Mas eu me recupero muito mais rápido do que antes de iniciar esse processo, né? Porque eu trabalhava com gestão de pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas, Romano, sempre. E como gestor, você recebe as pessoas muito para conversar. E a pessoa vinha reclamar do chefe, cara, e de repente, Romano, ele estava me contando dos problemas da casa dele, sabe? Então, eu já fazia com isso. A parte burocrática, administrativa, talvez fosse a mais chata de todo o processo. E isso até que é o que prejudica a administração pública de um modo geral. Mas a parte de receber pessoas sempre me encantou. Então, gostar de pessoas é importantíssimo para que você possa ser um terapeuta. Se você não tiver essas 3, tá na carreira errada, vai vender latinha, talvez. Então vamos colocar aqui as coisas que você falou. Gostar de pessoas, saber ouvir e ter uma conexão com o Criador, com algo maior. Fora as sempre, 3. Sempre. Essa conexão é a mais fundamental das 3.
Gostar de pessoas porque também... E aí tudo se conecta ao Criador. Gostar de pessoas porque as outras pessoas também são filhos do Criador, né? Se conectar com eles é importante. E ouvir porque as pessoas precisam ser ouvidas, né? E teve uma pessoa que perguntou aqui quais dicas você poderia dar para quem deseja desenvolver melhor essa escuta ou gostaria de ouvir melhor? Olha, toda habilidade é treino, né? Toda habilidade é treino. Eu ainda me pego, até porque eu sempre fui muito ativo quando menino, eu ainda me pego às vezes interrompendo. E aí, conscientemente, eu me recolho. Então, ouvir é treino. É você escutar até o final. Teve uma vez que eu era menino e alguém, não lembro, não vou saber dizer quem, falou assim, vai, quando você tiver numa discussão, você ouve até o final, porque a pessoa vai jogar tudo que ela tem em cima de você. Aí na hora de se defender, você vai se defender com muito mais tranquilidade. Mas a questão não é nem de defesa, é você ouvir, ouvir é diferente de escutar. A pessoa ficar falando aqui e tal, você está escutando. Agora você ouvir é você se interessar por aquilo que você está ouvindo. E realmente se colocar, Romani, como na constelação a gente fala, né? A peça menor do processo, sabe? Você é aquela pecinha menor. Existe um monte de outras peças mais importantes, você é aquela menorzinha, você está a serviço mesmo. Então, para quem quer desenvolver esse tipo de habilidade, de escuta principalmente, é treinar e se colocar como ouvinte mesmo. Começa dentro de casa, começa perguntando para o seu pai o que ele pensa, por que ele está agindo daquela maneira. Fala, pai, isso para você faz sentido? E você tentar entender o que ele está pensando nesse momento, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu filho, o que está acontecendo quando você conversa e se interessa pelo o porquê do outro, você já começa a treinar isso. Quando você vê, você está com uma habilidade assim. Eu tremia, Romani, para os meus clientes, a perna tremia também. Até que um dia eu falei, cara, eu vou ter que fazer tudo isso aí. E aí eu comecei a escutar, e quando você começa a escutar, a conexão, o rapport que existe facilita a comunicação, e aí você vai embora. E aí hoje, para mim, atender é tranquilo. Que legal, Wagner. Obrigado por compartilhar. E, pessoal, eu vou fazer uma consideração aqui. Enquanto isso, deixa algumas perguntas ou dúvidas que vocês tenham, seja a respeito de constelação, seja a respeito de hipnose transformacional também. Coloca aqui para o Wagner poder ajudar a trazer clareza para todo mundo. Vai aqui, tem um negocinho, tem um ponto de interrogação. Se você deixar lá, fica mais fácil para poder ler e passar a pergunta aqui para o Wagner. Beleza? Agora, uma consideração interessante para falar sobre essa conexão com algo maior. Tem algumas pesquisas que me chamaram muita atenção. Uma delas foi a seguinte. Ele tem uma pesquisa no documentário que se chama Heal, que pegou pessoas que estavam com situação de doença incurável, ou seja, câncer de 4º grau, algum tipo de condição enferma que parecia que não tinha mais volta. E quando conversaram com as pessoas que conseguiram essa cura, não quer dizer que todo mundo que fez isso conseguiu essa cura. Mas o que foi interessante foi que 100%, não foi 99%, não foi 98%, não foi 95%, foi 100% das pessoas, e mais de 1.000 pessoas entrevistadas, que disseram que tiveram uma conexão com algo maior que elas consideram, independente da religião. Seja se a pessoa é budista, do Islã ou do cristianismo, independente do que for. Ela se conectou com o Criador ou de alguma forma com a crença dela a respeito. Então isso chama muita atenção, porque cientificamente, já através de pesquisa realizada com mais de 1.000 pessoas, percebeu que pessoas que estavam em situações onde, não, entre aspas, não tinha mais volta, só que teve para algumas, essas pessoas que se curaram, se conectaram com algo maior. Não quer dizer que se eu me conectar, eu sempre vou me curar. Mas quer dizer que se eu não me conectar, eu estou matando a minha chance de não me curar, porque 100% delas que se curaram, se conectaram. Outra coisa interessante, tem uma pesquisa que mostra sobre experiências traumáticas na infância. E percebe-se que uma pessoa que teve até 4 experiências traumáticas na infância, o que são essas experiências traumáticas? São eventos realmente traumáticos. Vou dar um exemplo. Ou situação de abuso, ou situação de violência doméstica dentro de casa, ou situação de drogas dentro de casa, ou situação de abandono dos pais, de forma que eu não tive mais contato com aquele pai, e assim por diante. Ou não tive mais contato com aquela mãe, e eu senti essa vontade e não conseguia ver, e assim por diante. E tem vários outros exemplos. E percebeu que uma pessoa que teve 4 experiências traumáticas na infância, ela aumentava
a chance dela de desenvolver uma depressão em 480% a mais. E isso, 4, imagina uma pessoa que teve 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, e nessa pesquisa eles listaram 10 pontos como sendo experiências traumáticas. O mais interessante foi conversar com as pessoas que tiveram 10 experiências traumáticas na infância, que teoricamente deveriam estar com depressão, com ansiedade, com a vida toda destruída. E a maioria, infelizmente, dessas pessoas que tiveram essas experiências traumáticas realmente estavam com a vida com desafios. Só que eles pegaram algumas pessoas que estavam muito bem. Pessoas que tiveram os 10 pontos de trauma, ou seja, tudo que tinha para dar errado, deu errado na vida dessa pessoa. Só que ao conversar com ela, essa pessoa estava bem. Ela estava se sentindo bem, ela estava com um relacionamento legal, ela estava crescendo. E pensa, o que essa pessoa tem que ela conseguiu? O que é na cabeça dessa pessoa? Vamos estudar essa pessoa? E começaram a pegar essas pessoas para estudar. E uma coisa que chamou muita atenção também. 100% delas se conectaram com algo que para elas acreditam ser algo maior. Sim. Então, olha que incrível isso, gente. Isso, eu estou falando de pesquisa assim, não importa se... Vou dar um exemplo aqui. Se tiver alguma pessoa que não acredita em nada, é importante entender que o não acreditar, sem perceber, pode estar limitando de potencializar o seu potencial. Porque são pesquisas. 100% das pessoas que tiveram traumas, as que conseguiram ressignificar, se conectaram com algo maior. De vários traumas. 100% das pessoas que conseguiram se tratar de doenças incuráveis também se conectaram com algo maior. E aqui eu estou trazendo pesquisas mesmo. E independente da sua crença, se você acredita no universo, então se conecta com essa ideia de universo que você tem. Mas é importante haver essa conexão. Sim. Wagner, muito obrigado por compartilhar. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, ó, que o pessoal falou. Enquanto você estava falando, Romano, eu estava lendo. Opa. E tem muitas perguntas sobre hipnose. E aí eu queria agora fazer uma pergunta. A gente, durante o curso, Romano, você trabalhou comigo o meu medo de altura, né? E aí, eu queria, do ponto de vista de quem hipnotiza, que você me dissesse, você fez comigo, não sei se você vai recordar, você fez comigo a purificação dos sentimentos. Queria que você me dissesse, porque deve ter um monte de gente que tem medo de altura, eu tinha de altura e de injeção. Então, se você me colocasse em cima de um prédio com injeção, você queria ver o cabra desmaiar mesmo, não tinha jeito. Então, eu queria que você me dissesse o seguinte, do ponto de vista de quem está hipnotizando, como é que você escolhe a técnica, se você me percebeu, se você simplesmente falou, não, vou aplicar isso que dá certo em tudo quanto é fobia. Como é que você trabalha isso, Romano, para que a gente possa esclarecer para algumas pessoas, porque o pessoal falou assim, pergunta tudo de hipnose, que eu tenho muita curiosidade também. Então, eu queria saber de você, como é que você escolhe a sua técnica e como... Excelente pergunta. Excelente pergunta, Wagner. Uma coisa que você até falou aqui durante essa live, que foi o seguinte, eu vou conversando com a pessoa. E de acordo com o que eu converso com a pessoa, eu vou ouvindo a história dessa pessoa. Para pensar, nossa, eu posso utilizar mais de uma técnica ou de outra técnica, ou assim, ou da outra forma. E até é importante entender isso. Quem trabalha com terapia, não existe a melhor técnica para medo, ou a melhor técnica para depressão, a melhor técnica para ansiedade. Porque nós não vamos trabalhar exatamente um rótulo. Independente se a pessoa vem e fala, nossa, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno bipolar ou o que for. Eu vou trabalhar a história que a pessoa conta da própria história. Eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu fiz o exercício com o Wagner, eu sabia que o Wagner tinha uma história que ele contava para si mesmo, relacionada à altura, que estava limitando o potencial dele. E se ele conseguiu contar uma história que limitava o potencial dele, ele pode contar uma nova história que vai potencializar os resultados dele. Da mesma forma, você não nasce com transtorno de ansiedade, você não nasce com transtorno depressivo, você não nasce com algum tipo de questão exatamente que está limitando você psicologicamente. Você começa a desenvolver isso. Na maioria dos casos você vai ver que é desenvolvido. Claro que pode ter uma porcentagem genética, mas mesmo com essa porcentagem genética, existem gatilhos. Um exemplo, lembra da história que eu contei do ratinho? Que o ratinho ouvia a buzina, mesmo sem ele nunca ter ouvido a buzina, ele começava a sentir como se estivesse em pânico. Mas se ele nunca ouvisse a buzina, ele nem ia saber que ele tem problema com buzina. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Então, nosso estilo de vida vai dizer muito
sobre as crenças que nós temos. E quando eu vou escolher uma técnica, eu começo a ouvir a pessoa. E através do que a pessoa me traz, eu começo a pensar qual o sentimento que ela carrega. E através de descobrir esse sentimento, eu posso transformar esse sentimento em cenas. E transformando esse sentimento em cenas, eu posso elaborar, junto com essa pessoa, uma nova história. Seja ressignificando o que aconteceu no passado, seja transformando através de clareza no presente. Até uma história aqui que é importante trazer clareza também. A única forma de mudar não é necessariamente voltando ao passado. Ela é uma das formas. Eu posso voltar e ressignificar indo em momentos traumáticos e ressignificando. E por que essa forma é tão poderosa? Porque eu ajudo a reeducar o corpo da pessoa e eu ajudo a reeducar essas histórias que ele vem contando para si mesmo. Só que eu também posso fazer isso trazendo clareza no presente. Eu vou dar um exemplo aqui de clareza no presente. Um exercício que eu proponho algumas pessoas a começar a fazer, que me chamou atenção e que eu agora vou me policiar muito mais depois que eu vi essa pesquisa, e essa pesquisa me trouxe clareza, que é o seguinte: se você estiver dormindo e aí você acorda de manhã, e quando você acorda de manhã, você vai lá e põe, não, dormir 5 minutos a mais, e você fica 5 minutos e acorda, ou seja, esse sono picado ali durante a manhã, percebe-se que ao longo do tempo isso pode prejudicar a sua memória. Foi uma informação que eu li numa pesquisa. Ao ler essa informação, todo mundo já fez isso, eu já fiz isso. Só que agora eu vou me policiar 2 vezes mais a próxima vez que eu for fazer. Que eu penso, cara, eu sei que se eu ficar batendo no despertador toda hora, eu estou prejudicando a minha memória. Então essa é uma informação de clareza. Em alguns pontos do processo de terapia, é importante também trazer essas informações de clareza. Por exemplo, quem aqui, com conteúdos de live como essa, já se sentiu, caramba, isso está me transformando, isso está mexendo comigo, isso está, de alguma forma, me ajudando a ser um ser humano melhor, ou me ajudando a me desenvolver como terapeuta e assim por diante. Quem aqui sentiu, de alguma forma, você evoluindo com os conteúdos das lives? Coloca aí, deixa o coraçãozinho, fala eu. Tá entendendo que existem pontos de clareza e também pontos de ressignificação? Eu começo a ouvir para entender. Eu vou trabalhar com clareza, eu vou trabalhar com ressignificação, e aí tem a possibilidade de técnicas. E eu vou compilando, seja utilizando a purificação dos sentimentos, do resgate dos recursos, técnica de regressão, técnica da física dos sentimentos. Eu posso até mesmo trazer conceitos. Por exemplo, tem um exercício que eu ensino, que está lá dentro da comunidade do movimento transformacional, que é identificar sabotadores. E às vezes eu converso sobre isso quando eu tenho atendimentos em casal. Por exemplo, às vezes um do casal ele tem um mecanismo de defesa mais de retirada, de não saber lidar com a situação, ele tem que se retirar. Outro tem mais do desprezo, de levar tudo na brincadeira. Outro pode ter um mecanismo de defesa do crítico, de não aceitar crítica e começar a criticar antes. Outro pode ter um mecanismo de defesa, de alguma forma ficar se defendendo. Tudo que vai falar com ele tem que se defender. E todos nós temos um mecanismo de defesa. Isso é ser humano. Só que trazer essa clareza gera muito poder de consciência. Muitas vezes, Romano, essa clareza que você está dizendo, e aí a gente falando um pouco de constelação, essa clareza, muitas vezes, às vezes a pessoa traz o filho, eu vi uma pergunta aqui se constelação funciona com criança, funciona mais com criança. Eu vou te dizer que muitas vezes a gente trata o pai, sabe? Porque eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, e se ela quiser subir no sofá, ela simplesmente sobe. Ninguém fala para ela que não pode. Eu é que falo, minha filha, é perigoso. E aí eu instalo nela um drive de perigoso, aí ela não sobe mais. Ela cria o medo de subir, porque é mais cômodo para mim se ela não subir do que eu ficar ali tentando aparar alguma coisa e deixar ela prosperar naquela intenção dela. Então os pais colocam isso. Então é importante ter clareza nos pais, muitas vezes, do que está acontecendo. Às vezes você tem um filho que você acha que é um problema. Quando tem problema no filho, você olha para os pais sempre. Olha sempre para os pais. Entende? Que aí, quando você tem problema específico com a sua relação, você olha lá para os seus pais também, você olha para os avós, olha para o seu cônjuge. Então está sempre um nível acima, você vai sempre olhando um nível acima, você vai encontrando diversas soluções. Só para esclarecer, Romano, a constelação trabalha com 3 leis, né? Que é hierarquia, pertencimento e ordem. Então, assim, as coisas se equilibram, meu amigo. Então, quando a gente trabalha, as pessoas, às vezes, eu costumo dar o exemplo do imposto de renda, né? As coisas se equilibram. Então, você, às vezes, consegue uma nota do médico lá, um recibo do médico para poder lançar no imposto de renda quando você não foi. Aí você não entende porque você chega no estacionamento, seu carro está arranhado.
o universo vai tratar de reequilibrar, e assim é a nossa vida. Tudo se equilibra. Se você está com uma relação conturbada com seu marido, se você dá demais, desnivela o negócio. Tem alguém que está devendo alguém. Hierarquia, se você não entende que seu pai é maior do que você, se você não entende que sua mãe é maior do que você, se você critica, vai gerar desequilíbrio na sua vida, vai ter problema, né? E todo mundo tem lugar certo. Quantos casais nós vemos aí em que a mulher faz o papel do masculino na relação e não entende por quê, que às vezes até a posição na cama. Então, o pessoal está convidado mesmo a pesquisar bastante sobre constelação, vocês vão entender coisas simples no dia a dia, que dissolve o que a gente chama de emaranhamento, assim, ó, de uma maneira linda e perfeita. É muito bacana. Quais mais alguns fundamentos sobre constelação ou sobre relacionamentos familiares que você poderia compartilhar com o pessoal aqui? Basicamente são os 3. O primeiro é pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, Romano. A constelação trabalha a inclusão. Você precisa incluir tudo, até aquilo de ruim que te aconteceu. Isso te ajuda a trabalhar a aceitação. Porque quando você aceita, a gente pode entrar nas 5 fases do luto, você melhor do que eu pode explicar essas 5 fases. Para você, até chegar na aceitação, você tem um monte de lugar e não é um sequencial. Às vezes você está quase chegando na aceitação, você dá uma regredida e volta para cá para brigar de novo e querer brigar com Deus e aquela coisa toda. Então, o primeiro é pertencimento. Entender que todos têm o direito de pertencer. Aquele que te machuca, aquele que te traz benefício. Quando você aceita todos, inclui todos. Incluir não quer dizer que você tem que chamar todas as pessoas para um churrasco na sua casa, não. Incluir significa que você olha aquela pessoa com amor. Você olhar com amor é o desafio. Mesmo quem te fez mal, você olhar com amor. Todos têm o direito de pertencer. E tem lugar certo no sistema. Seu pai precisa ser seu pai. Quantos filhos são pais dos pais? Que acham que eles é que dão as ordens para os pais, eles é que falam o que é certo dentro da casa dos pais, eles é que sabe, meu pai não entende nada não vou nem perguntar para ele. Mal sabe ele o nó que ele está dando na vida dele. Então, o primeiro é o pertencimento. O segundo é o equilíbrio entre o dar e o receber. Sempre tem que haver equilíbrio, sempre. A única relação possível de desequilíbrio é entre pai e filho, em que o pai sempre dá mais. O pai é maior, o pai e a mãe são maiores do que os filhos, então eles sempre dão mais. E eles não esperam nada em troca, o que eles esperam é que você faça para baixo, para os seus filhos. Se você não tiver filho, faça pela sociedade. Olha que lindo isso que o Wagner está falando, pessoal. E olha o quanto isso, para trazer aqui consciência sobre isso que o Wagner está falando, quem aqui conhece algum, seja até no relacionamento, onde às vezes, no cônjuge mesmo, a esposa faz papel de mãe do marido, ou de filho do marido, ou o marido faz papel de pai da esposa, e assim por diante. Ou no relacionamento familiar. Quem conhece alguém que, sem perceber, está cuidando de tudo para a mãe ou cuidando de tudo para o pai, isso você faz não só ele começar a entrar no papel de filho, mas como você deixa ele ainda mais incapaz. As pessoas não pedem para resolver algo para quem tem tempo livre. Elas pedem para quem resolve. Para quem elas pensam, caramba, se eu posso entregar problema, para quem eu sei que aguenta esses problemas. Legal demais. E qual e você enfraquece o outro, né, Romano? Quando eu faço alguma coisa que você mesmo pode fazer, eu estou te tirando a oportunidade de se fortalecer naquilo, né? Costumo dizer que a minha filha, hoje ela anda e corre porque em algum momento eu deixei que ela caísse, porque se dependesse da minha vontade, do meu coração, eu segurava até hoje. Então talvez o meu filho de 15 anos eu estava segurando um marmanjo maior do que eu no braço ainda, porque ele não ia desenvolver, né? Então vamos lá. Primeiro é o pertencimento, hierarquia, equilíbrio e hierarquia. A hierarquia é você entender que quem chegou antes no sistema, ele tem preferência no processo, ele é mais forte mesmo no processo. Então você começa um relacionamento e começa brigando com a sogra, perdeu, porque a mãe do outro chegou primeiro na vida dele. Você encontrou alguém para se relacionar que já tem um filho e você não gosta daquele filho, perdeu, porque veja, não é o mais velho, é quem chegou antes no sistema. Né? Eu posso dar um exemplo para quem gosta de futebol, o time do Flamengo, o técnico anterior, ele chegou antes da maior parte dos jogadores, então ele formou, ele tinha autonomia. O que está chegando agora, ele tem que se segurar um pouco, por quê? Porque ele é o mais novo, ele tem que ouvir o estagiário do Flamengo para entender o que está acontecendo ali e ele não fazer desandar o time. Eu falo isso porque eu vejo muito. Então, assim, só para fazer um paralelo. Quem chegou depois tem que respeitar o que chegou antes. Então, essas são as três leis. E uma coisa legal sobre isso que você falou, Wagner, imagine o seguinte,
talvez uma pessoa aqui que possa estar ouvindo essa live, talvez você está num relacionamento onde o seu marido ou sua esposa teve alguém anterior. E você tem que honrar esse alguém anterior, porque o seu marido ou a sua esposa não seria o homem ou a mulher que eles são se eles não tivessem vivido esse relacionamento anterior. Eles prepararam, você tem que honrar essa pessoa, porque eles prepararam o seu marido para ser esse marido que ele é, ou a sua esposa para ser essa esposa que você é. Vocês estão entendendo? Isso é fantástico. Eu chamo, Romano, isso de fechamento de ciclo. A gente vive por ciclos. É importante que você feche. Então, assim, a gente nunca fala ex-marido, ex-namorado. É o primeiro namorado, o primeiro marido, o segundo marido. Por quê? Porque você vai fechando ciclos. E quando você fecha, significa que você honrou aquele relacionamento do jeito que foi, ainda que tenha sido conturbado. Mais do que isso, quando você começa um novo relacionamento, seu parceiro tem que aceitar, aí entra a hierarquia de quem chegou antes. Essa pessoa chegou antes na vida dessa pessoa que agora se preparou para você com tudo aquilo que ela viveu. Se você se apaixonou por alguém daquele jeito hoje, é porque ela viveu tudo aquilo. E é importante isso que você falou, de honrar toda a história do seu novo companheiro, tudo que foi vivido e agradecer. Se você puder falar muito obrigado por você ter preparado a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, para que hoje eu pudesse receber, isso é o ponto máximo da maturidade sistêmica de relacionamento de casal. É você entender que a história de vida dela precisa ser honrada, como precisa ser honrada a história de vida dos seus antepassados, dos seus pais, enfim, de tudo isso. Beleza. Pessoal, agora tá finalizando aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto me marca e marca o Wagner também e coloca nos seus stories. Marca aí, @Romani Souza, fala o seu Instagram também pro pessoal marcar você, Wagner. Wagner Faustino. Wagner Faustino, @Romani Souza, @WagnerFaustino. Tira uma foto, eu vou colocar o dedo aqui para vocês marcar meu nome aqui em cima do meu dedo. 1, 2, 3. Beleza! Coloca aí, marca no Stories que eu vou olhar esses Stories que vocês marcaram, vou repostar vários deles. E Wagner, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como que o pessoal faz para te encontrar? Romano, eu vi que teve muita pergunta e a gente respondeu pouco, a gente pede desculpa ao pessoal porque a gente entrou no papo e não dá para ler tudo e responder a gente conversando. Mas, meu direct está aberto, pode entrar, meu Instagram é aberto para as pessoas. Aliás, Romano, meu Instagram era fechado. Eu abri depois de conhecer o Romano, falei, cara, eu preciso ir para a rede, eu preciso trabalhar, eu tenho muita gente para ajudar, eu estou me limitando só à clínica, então o meu Instagram está aberto, então pode mandar direct para mim, tudo vai funcionar lá, o que eu puder responder, eu vou responder com o maior carinho. Eu quero responder todas, a intenção é responder todas. Eu vi muitas perguntas, a gente faz atendimento online, a gente tanto de psicanálise, como hipnoterapia, como constelação familiar, a gente faz online. Romano também deve fazer, né, Romano? Não sei como é que você tá. E outra, hoje, de agenda, eu indico outras pessoas, como por exemplo o Wagner, que eu super indico o trabalho dele, de outros parceiros de missão que fazem parte lá dentro do movimento. Até porque, imagina isso, hoje eu estou focando muito para cuidar das pessoas que fazem parte do movimento, de entregar conteúdo, por exemplo, quem está lá no movimento, está saindo um curso agora sobre memorização e aprendizagem acelerado, que vai sair ainda nesse mês de agosto. Então, todos os meses com conteúdos novos também. E o Wagner é um parceiro de missão, ele está lá dentro do movimento. Apareceu o contador aqui, mas então, pessoal, quem ainda não segue o Wagner, super recomendo o trabalho dele. Vocês podem seguir ele lá no Instagram também, fazer perguntas. Quem ainda não está cadastrado para o curso de hipnose transformacional gratuito, vai lá no link da bio. O que é bio? Bio é a descrição do meu Instagram. Você vai lá e cadastra, porque vai ser muito conteúdo. Se vocês gostaram dessa live, essa foi uma live, uma troca de ideias que foi incrível. Inclusive, coloca, na hora que terminar aqui, tá nos últimos segundos, coloca por que valeu a pena para você essa live de hoje. Agradece o Wagner. Coloca aí os seus insights dessa live de hoje, que valeu muito a pena, tenho certeza que teve muito conteúdo. A live vai ficar gravada aqui, ela fica aqui no Instagram. O curso não fica gravado, ele acontece 100% online, 100% ao vivo, do dia 24 ao dia 27. Vai lá e faz sua inscrição. E Wagner, tem algum recado aqui para finalizar nos últimos segundos? Romano, rapidamente, quem não conhece o movimento transformacional, vale a pena demais. Você não me pediu isso, mas eu preciso dizer porque é a forma que eu tenho de ajudar agora. Eu não tô com o curso pronto, mas lá eu sei que tem muito conteúdo, a gente troca ideia, a gente troca informação. Então
procura saber do movimento transformacional, não tenha medo de investir nesse tipo de conhecimento, que vale muito a pena. É isso. Tamo junto, grande abraço, vejo vocês amanhã às 8 horas da noite, enche de coraçãozinho aí para agradecer o Wagner e deixa também aqui nos comentários por que valeu a pena para você. Grande abraço e vejo vocês. Obrigado pelo convite, viu, Romano? Muito obrigado pelo convite.